Olá, alunos! Muitíssimo bom dia para vocês e sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estruturas Isostáticas. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, que tenham passado uma semana incrível, que tenham um final de semana melhor ainda. Quem for estudar, que estude, quem for trabalhar, que trabalhe, quem for descansar, que descanse muito bem também. Para quem não me conhece, para quem está me assistindo pela primeira vez, muitíssimo prazer. Eu sou o professor Felipe Tourinho, estou aqui completamente à disposição de vocês para fazer o estudo de estruturas em geral, o mais legal, mais fácil, prático, dinâmico, didático, divertido possível e que eu consegui. Mas para isso eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês tirem as suas dúvidas sempre que surgirem. Então, muito bom dia a todos. Tânia, Odair, Rafael, Wallison, Gabriel e Evelyn. Muito bom dia. Rian também. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Tudo bem? Pessoal, Flávio, muito bom dia também. Pessoal, nós, na semana passada, iniciamos o estudo sobre treliças isostáticas. E quando nós iniciamos esse estudo de treliças isostáticas, nós falamos da estaticidade das treliças, nós falamos da estabilidade global das treliças, da estabilidade interna e da estaticidade interna e da estaticidade externa. Então, a gente falou uma porção de coisas que é fundamental para a gente conseguir resolver os nossos exercícios e analisar problemas reais. Esse é o mais interessante. Entender e analisar problemas reais. Vinícius, Stefan, muito bom dia para todos. Então, já falamos onde que as treliças são muito encontradas, em estruturas de cobertura, em pontes, todas as estruturas de pórticos que vencem vãos enormes normalmente utilizam treliças, hangares, aeroportos, rodoviárias. A gente utiliza muito treliça no dia a dia. Etorsólio, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Então, já que a gente já sabe onde que é empregado, a gente já sabe avaliar a estabilidade, a gente já sabe avaliar a estaticidade, agora a gente pode começar a resolver. Só que para resolver, nós temos que lembrar alguns pontos fundamentais. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar a nossa transmissão para o quadro e vou escrever algumas coisas que vocês vão copiar, porque essas coisas indubitavelmente caem nas provas. Para quem não entendeu, cai nas provas todas as vezes. Todas as vezes. Sempre vai ter perguntinha assim nas provas de vocês. Vamos lá. Pontos fundamentais. Um resumo sobre treliças aí, quando vocês tiverem as perguntas objetivas. Ponto 1. Ponto 1. As barras das treliças estão submetidas exclusivamente a esforços axiais. Exclusivamente esforços axiais. Ou seja, tração e compressão.
Franciele, bom dia. Ramon, bom dia. Gilvan, bom dia. Júlio, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Gente, isso aqui já é uma questão garantida para vocês, porque vai ter uma pergunta sobre isso. Isso aqui é claro, é óbvio. Vai cair uma questão sobre isso. E cai em todas as provas. Outro ponto. Outro ponto é: as forças sempre serão aplicadas nos nós. As forças sempre devem ser aplicadas nos nós. Sempre, 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 sempre. Se uma força tiver aplicada fora do nó, não vai ser treliça. Não vai ter um comportamento típico de treliça. Clécio dos Santos Ferreira, engenheiro civil. Muito bom dia, Clécio. Seja muito bem-vindo. John Marley. Bom dia, professor. Suas aulas são ótimas. Muito obrigado, John. Fico extremamente feliz com isso, com esse comentário. Então, ó, as barras de treliças estão submetidas exclusivamente a esforços axiais, questão certa para cair. As forças sempre devem ser aplicadas nos nós, também é uma questão certa para cair. Outro aqui que sempre cai. Outra pergunta teórica que sempre cai. Os nós das treliças não transferem momento fletor. Os nós das treliças não transferem momento fletor. Roger, bom dia, professor. Bom dia, Roger. Seja bem-vindo. Certo? Então, esses três é óbvio. Então, uma pergunta que vai cair para vocês. As barras das treliças. As barras das treliças têm momento fletor? E esforço cortante? E esforço cortante? Pergunta. Então, quando cair essa pergunta na prova, as barras das treliças têm momento fletor e esforço cortante? Não, 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 não e não. Ok, gente? Tudo bem? Esses três tópicos aqui, esses três pontos, são verdades, são afirmações positivas e sempre vão acontecer.
Então vamos lá. Se os nós das treliças transferirem momento, não é momento fletor. Ou não é treliça, desculpa, falei errado. As forças sempre devem ser aplicadas nos nós. Verdade. Se não for aplicada nos nós, não vai ter comportamento típico de treliça. As barras das treliças estão submetidas exclusivamente a esforços axiais, ou seja, esforços de tração e compressão. Gabriel, professor, essa dos nós não transmitirem momento fletor acontece porque elas não se comportam que nem apoio? Então, Gabriel, é o seguinte, eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar. E aí eu te explico. Tá bom? Vou contar até 20. Pronto. Seguinte. Quando a gente tem na terceira aula do nosso curso, nós falamos sobre vigas Gerber, lembra? Falamos sobre vigas Gerber, fizemos isso aqui. As vigas Gerber, elas são constituídas de um momento fletor, ou de uma rótula, desculpa, de uma rótula. Essa rótula, ela funciona exatamente como um apoio de segundo gênero. Por quê? Porque tem transferência de esforços e a viga, ela pode rotacionar em cima disso. Ela pode estar em qualquer posição aqui, ó. Se a nossa estrutura ela pode rotacionar em torno de um ponto, esse ponto não tem momento fletor. Não surge momento fletor. Tudo bem, Gabriel? Beleza? Por isso aqui. Tá bom? Então, ó, pessoal, a gente vai apresentar aqui para vocês hoje, eu vou apresentar aqui para vocês hoje, um método que chama método de Ritter, que é mais conhecido como método das seções. Esse método ele permite calcular os esforços internos das barras de interesse de forma direta. Por exemplo, eu tenho uma treliça, posso ter aqui uma treliça, assim. Vou dizer que eu tenho uma treliça assim, tá? Só que só me interessa, nesse momento, nessa treliça, qual a força atuante nessa barra aqui. Eu não preciso, nesse momento, saber qual que é a força que atua em todas as barras. Eu quero saber qual que é a força atuante nessa barra aqui. E eu não quero saber de todas as barras. Então, esse método, o método das seções, ele vai ajudar a gente a resolver isso. E como que a gente vai fazer para utilizar esse método? Para utilizar esse método, a gente vai, por exemplo, tá? Por exemplo, eu quero descobrir o esforço nessa barra aqui, nessa barra inclinada aqui da esquerda. Tá? O que que eu vou fazer? Primeiro passo. Primeiro,
reações de apoio. Vou calcular as reações de apoio. Segundo passo, vou fazer uma seção na minha estrutura. Na barra de interesse, mais 2 barras. Então, por exemplo, se eu quero descobrir o esforço nessa barra aqui, ó, que eu pintei de vermelho, se eu quero descobrir a força nessa barra de vermelho, eu vou cortar a minha estrutura aqui, ó. Estou cortando a minha barra de interesse, que é a barra que eu pintei em vermelho aqui, mais 2 barras. Professor, posso cortar a barra de interesse mais uma barra? Pode. Posso cortar a barra de interesse mais 3 barras? Não, não pode. Você tem que cortar a barra de interesse no máximo mais 2 barras. Tá bom? Depois que nós fizermos a secção na barra de interesse e mais 2 barras, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai dividir a estrutura. Dividi a estrutura e peguei o meu lado esquerdo. Por que eu peguei o lado esquerdo? Porque eu quis. Posso pegar o lado direito? Posso pegar o lado direito. Isso não interfere, tá, gente? E aí, depois que eu fizer isso, eu vou colocar que cada barrinha tem uma força. Cada barrinha tem uma força saindo dela, saindo ou entrando. Quem vai definir se sai ou se entra é você. Tá bom? Então, terceiro passo. Transformar as barras em vetores. Então, transformei as barras em vetores e aí eu vou aplicar as equações de equilíbrio. Tá? Mais equações de equilíbrio. Então, eu vou transformar essas barras aqui, e aí eu vou fazer as equações de equilíbrio com todas as forças que estiverem atuando na minha estrutura. E depois que fizermos a equação de equilíbrio, e aí a gente vai descobrir qual que é a força de cada uma dessas, está travando para mim, professor. É normal? Tânia, tente sair e entrar novamente. Nanda, tem algum nome essas forças que saem da barra? Você pode chamá-las, Nanda, de vetores, tá? Você está transformando as barras em forças. Léo, bom dia, Léo, seja bem-vindo. Tá bom? Depois que a gente fez isso e a gente conseguiu encontrar o valor dessas nossas forças, que são os nossos vetores, a gente faz um quarto e último passo muito importante. Quarto, analisar o sentido das forças. Nesse quarto passo, a gente vai analisar se são forças que estão gerando compressão ou se são forças que estão gerando tração.
Tá bem? Beleza, pessoal? Seguinte, vamos fazer um exercício. Vou deixar mais um minuto para vocês copiarem o passo a passo. E vamos fazer um exercício. Esse exercício, eu vou disponibilizar a resolução dele para vocês. Vou disponibilizar a resolução dele para vocês num link. E aí depois vocês entram nesse link, tá? No final da aula me cobrem que eu mando o link para vocês. Tá bom? Pronto, gente? Posso fazer o nosso exercício? Copiar o nosso exercício no quadro, apagando o que está aqui? Então vamos lá. Só que, gente, eu vou precisar de um pouco da ajuda de vocês, porque todos os passos que nós fizermos, a gente já sabe resolver, tá? Nós já vimos isso em outra oportunidade. A gente já viu isso, por exemplo, o cálculo das reações de apoio, o uso das equações de equilíbrio, decomposição de vetores inclinados, isso tudo a gente já viu, tá? A gente vai indicar, vou resolver com vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com o tutor responsável pela disciplina, vê a resolução que eu vou disponibilizar para vocês, que vocês vão conseguir entender tudo. Então vamos lá, vou fazer um exercício. Esse exercício vai ser assim. Pronto. É isso aqui. Temos uma força de 10 kN aqui na horizontal, uma força de 10 kN aqui na vertical e uma força de 10 kN aqui. Esse aqui é ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, F e G. E aí, as nossas distâncias são assim, ó. Tudo 2 metros. 2 metros, 2 metros, 2 metros e 2 metros. E aqui na vertical, a gente vai ter 1,5 metro. 1,5 metros e 1,5 metros. Para quem está em dúvida aí, esse exercício eu tirei do livro, tá? Só que o exercício... Ah, boa pergunta. Qual que é o nome do método mesmo? Método de Ritter. Método de Ritter. Também conhecido como método das seções. Certo, pessoal? Então, entendemos isso aqui, colocamos todas as nossas distâncias horizontais, todas as nossas distâncias verticais. Vamos lá começar pelo primeiro passo. Primeiro passo. Primeiro, cálculo das reações de apoio. Então vamos lá. Quais são as nossas reações de apoio?
vou ter duas reações de apoio aqui no ponto A, uma força vertical que eu vou chamar de VA e uma força horizontal que eu vou chamar de HA. No ponto E, uma força vertical VE. Nanda, uma sugestão para você. Mande novamente, às vezes passou batido e acabaram não vendo. Tá? Tente mandar novamente a sua dúvida. Então, vamos lá. Temos as nossas reações de apoio. Como que a gente encontra as nossas reações de apoio? Somatório das forças horizontais igual a zero, somatório das forças verticais igual a zero e somatório dos momentos fletores em torno de algum ponto igual a zero. Então, aqui, ó, vamos começar pelo somatório das forças horizontais igual a zero. Quando a gente está fazendo isso, a gente adota uma referência como sendo o que está à direita, apontando para a direita, sendo positiva. O que tem de força horizontal? Temos HA para a direita, então é positivo. E temos também 10 kN apontando para a direita, que também é positivo. Então, HA mais 10 kN. E isso aqui é igual a zero, porque não tem mais nenhuma força horizontal. Portanto, HA é igual a menos 10 kN. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar isso aqui? Temos um colega que está com dificuldade. Eu não sei se é alguma forma de aumentar no celular, no computador, mas é que normalmente eu faço isso desse tamanho. Alguém está com dificuldade de enxergar? E se alguém souber como ajudar o colega, como é que pode aumentar a forma da visualização do quadro? Então, fazemos também o somatório das forças verticais igual a zero. Não, vou fazer o seguinte, vou fazer o somatório dos momentos fletores igual a zero primeiro. Então, vou fazer o somatório dos momentos fletores em torno do ponto A igual a zero. E qual que é a nossa referência? Quando o momento fletor tender a girar no sentido anti-horário, vai ser positivo. Eu vou tentar fazer as letras um pouco maiores, tá, gente? Vai ajudar vocês. Júlio Ferreira. Professor, esse é o mesmo método dos nós? Ou Cremone, diagrama de corpo livre? Não, Júlio, não é a mesma coisa que o método dos nós. Tá? O método das seções, ele se caracteriza pela seção que a gente vai fazer na nossa estrutura. O método dos nós, ele faz um equilíbrio a cada nó. Tá? É diferente do que a gente vai fazer aqui. Então, somatório dos momentos em torno do ponto A. As reações de apoio do ponto A não vão gerar momento. Tá? Então, essa força aqui do ponto B gera momento? Sim. Essa força do ponto C gera momento? Sim, também. Essa força do ponto D gera momento? Sim, também. Essa força de reação de apoio no ponto E gera momento? Gera momento, sim. Ó, o pessoal deu a dica de colocar o celular na horizontal, se você estiver
assistindo pelo celular, e o pincel vermelho está um pouco ruim na parte superior. Se eu fizer um pouquinho assim, será que melhora? Talvez sim. Então vamos lá. Momentos fletores. Força de 10 kN girando em relação ao ponto A no sentido horário. Então é negativo. Então temos menos 10 vezes a distância na outra direção da força, tá? Se a força está na horizontal, a distância é na vertical. Então a distância é de 1,5 metros. Força do ponto C tende a girar em relação ao ponto A no sentido horário, então é negativo. Então, menos 10 vezes a distância. Se a força está na vertical, a distância está na horizontal. Então, menos 10 vezes 4. Força de 10 que está apontada, está aplicada no ponto D. Força que está aplicada no ponto D, apontando para baixo, em relação ao ponto A, gira no sentido horário. Então, de novo, negativo. Então, menos 10 vezes a distância. Se a força está na vertical, a distância é horizontal. Então, menos 10 vezes 6 metros. E a última força, que é a reação de apoio VE, que em relação ao ponto A, gira no sentido anti-horário. Então é positivo. VE vezes a distância. Se a força está na vertical, a distância é horizontal. Terfão, o pincel preto melhorou, professor. Vou tentar usar mais o pincel preto, tá? Que aí ajuda vocês. Então, VE vezes a distância horizontal. A distância horizontal é de 8 metros. E tudo isso igual a zero, porque não tem mais momento na nossa estrutura. Dessa continha, a gente consegue encontrar o valor da nossa reação de apoio VE. VE, nessa nossa continha, vai ser igual a 14,375. Então, VE igual a 14,375 quilonewtons. Então, fizemos o somatório das forças horizontais, fizemos o somatório das forças, dos momentos fletores em torno do ponto A. Então, agora a gente faz o somatório das forças verticais. Quando a gente faz o somatório das forças verticais, a gente fala que o que estiver apontando para cima é positivo. Ok? Então temos lá VA
está apontando para cima, então é positivo. 10 no ponto C está apontando para baixo, então é menos 10. 10 no ponto D está apontando para baixo, então menos 10 novamente. E VE está apontando para cima, mas VE está aqui, ó. 14,375 para cima. Então, mais 14,375 para cima. Tudo isso igual a zero. Portanto, a gente encontra o valor de VA como sendo 5,625 kN. Flávio Camilo, professor, e a força HA no ponto A? Boa pergunta, Flávio. HA, como ela está sendo aplicada direto sobre o ponto A, não gera momento fletor, porque momento fletor é força vezes distância, e como a força está sendo aplicada diretamente sobre o ponto, não tem distância, então ela não gera momento, tá bom? Então, fizemos o primeiro passo, o cálculo das reações de apoio. Depois, a gente vai ter que fazer a secção de até 3 barras. Nesse nosso caso, o exercício pede para a gente a força na barra GC. Esqueci de colocar aqui, né? Ó, determine a força na barra GC. Tudo bem? Então, a gente tem que fazer uma seção na nossa estrutura que passe pela barra de interesse, que é GC, mais 2 barras. Então, onde que a gente vai fazer? Aqui, ó. Vou fazer essa seção aqui. Vou fazer essa seção, e aí depois que nós fizermos a seção, eu vou escolher um dos lados. Ou eu vou considerar o lado esquerdo para analisar, ou eu vou considerar o lado direito para analisar. Tá? Então, segundo passo, secção de 3 barras. E aí o cuidado que a gente tem que ter, a gente tem que passar pela barra de interesse, senão não faz sentido o que nós estamos fazendo. Tudo bem? Fizemos a sessão. E aí a gente vai dividir a estrutura. Vamos transformar a nossa estrutura em barras com vetores. Tudo bem? Vamos transformar as barras em vetores. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, ó, vou considerar o lado esquerdo, tá? Uma dica para você fazer esse exercício, quando você for estudar sozinho, tenta fazer adotando o lado direito. O resultado tem que ser exatamente o mesmo, tá? Aqui é a nossa barra. A nossa barra a gente tem reação de apoio VA 5,625.
E HA apontando para a esquerda igual a 10. Aqui a gente tem 10 quilonewtons aplicados no ponto B. E aí a gente vai transformar as nossas barras em vetores. Lembra? Eu vou colocar aqui, ó, que tem uma barrinha saindo aqui, uma forcinha saindo. Aqui eu vou colocar que tem uma forcinha saindo. E aí vocês sempre perguntam, professor, eu sempre vou colocar a barra saindo, a força saindo? Eu vou falar, isso depende de você. Se você quiser que sim, coloca sempre saindo. Caso contrário, pode colocar entrando, não tem problema. Porque no último passo, a gente vai avaliar isso aí. Então, para questões de exemplo, vou colocar aqui, ó, uma barra entrando, tá? Que forcinha é essa aqui, ó? Forcinha da barra GF. Então, vou colocar aqui, ó. É a forcinha da barra GF. Qual que é essa aqui que eu coloquei entrando? É a força da barra GC, que é a barra de interesse. GC. E essa forcinha em cima é B até C, então forcinha BC. Lembrando que essas barras GC e a barra BC, elas se encontram. Elas se encontram aqui no pontinho C, tá? Elas tendem ao mesmo lugar. Tudo bem? Então, agora o que, que a gente tem que fazer? A gente já fez a segunda, o segundo e o terceiro passo. Terceiro passo, transformar barras em vetores. Transformar barras em vetores. Tudo bem? Só que aí, gente, o que, que vai acontecer? Nós temos forças inclinadas. Quando a gente tem forças inclinadas, a gente tem que fazer a decomposição dessas forças. Certo? Então, agora o que, que a gente faz? A gente aplica as equações de equilíbrio com a parte da esquerda da nossa seção que nós fizemos na estrutura. Então, vou começar fazendo o seguinte. Vou fazer o seguinte. Somatório dos momentos fletores em torno do ponto C igual a zero. Por que que eu vou fazer em torno do ponto C? Nanda, perfeito, Nanda, muito bem analisado. O HA, você inverteu o sentido porque deu negativo, correto? Corretíssimo, Nanda, exatamente por este motivo. Então, vou fazer somatório dos momentos em torno do ponto C. Por que em torno do ponto C? Porque se eu fizer do ponto C, tanto GC quanto BC não vão gerar momento. Dessa forma, a gente já encontra o valor de GF. Tá bom? Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Vamos ter GF positivo vezes 3 metros. Veja,
barra GF, 3 metros até o ponto C, ok? Temos mais essa força de 10 kN aplicada no ponto B, vezes 1,5. Pessoal, infelizmente eu não consigo fazer isso aqui tão pausadamente, tá? Por causa do nosso tempo. E aí temos esse 10 kN, que é a reação de apoio no ponto A. Isso vai ser negativo. Então vai ser negativo, então menos 10 vezes 3. E temos menos a reação de apoio vertical, VA, 5,625 vezes a distância de 4 metros. Tudo isso igual a zero. Dessa forma aqui, com essa continha, a gente consegue encontrar o valor da força GF. A forcinha GF é igual a 12,5 kN. Positivo. E aí, pessoal, o seguinte, para realizar o resto do nosso equilíbrio, a gente tem que fazer a decomposição dos vetores. Não é quarto, né? Mas tá bom. Vou colocar aqui, ó. Decomposição dos vetores. Ou seja, você vai ter que encontrar as coordenadas, as projeções na horizontal e na vertical de cada um desses vetores inclinados. Tá bom? Ó, pessoal, eu vou compartilhar com vocês o link da resolução. Tá? Quando vocês quiserem estudar sozinhos, eu coloquei isso no link para vocês. Tem o passo a passo todo bonitinho de como fazer. Tá bom? Vou colocar o resultado. Gente, da decomposição e o resultado das forças, porque a gente não tem tempo suficiente para terminar isso aqui na aula de hoje, tá bom? Então, vou decompor BC como sendo BCX e BCY, ok? BCX é igual a 0,8 BC e BCY é igual a 0,6 BC. Pessoal, a gente fez uma boa revisão dessa decomposição na nossa aula 3 do curso. Então, se vocês tiverem dúvida, volta na aula 2, desculpa, aula 2. Na aula 2 do nosso curso. Volta, assiste a aula gravada, a aula 2 gravada, que vocês vão lembrar como é que faz isso aqui. E vamos decompor também GC. A força GC, ela vai ser decomposta em GCY e GCX. GCX vai ser
0,55 GC e GCY vai ser 0,83 GC. Tá bom? E aí, pessoal, para finalizar aqui, vocês vão terminar, quando vocês estiverem estudando esse equilíbrio, as equações de equilíbrio, e aí vocês vão encontrar os esforços que nós estamos analisando. Vocês vão encontrar GF, que a gente já encontrou GF, vocês vão encontrar o valor de BC como sendo menos 21,78 e GC como sendo menos 9 kN. E aí a parte mais importante vai ser analisar o sentido dessas forças. Porque, veja, GF 12,5. Se é positivo, está na mesma direção que eu adotei aqui. Mesmo sentido que eu adotei aqui. Eu adotei ele sendo para a direita e ele deu positivo. Então, ó, GF igual a 12,5 kN. Achei BC sendo negativo. BC negativo, ó, eu adotei ele apontando lá para o ponto C. Se ele deu negativo, na verdade ele está entrando na barra. Então, assim, ó. Então, 21,78 entrando na barra. E GC, eu coloquei que ele entrava na barra, só que deu negativo. Então, na verdade, está saindo da barra. Então, saindo da barra, 9 kN. E aí, uma regrinha para vocês. Depois que vocês fizerem isso aqui, se a força estiver saindo da barra, vai ser tração. E tração a gente vai colocar aqui no final como sendo positivo. Já quando estiver entrando na barra, vai ser compressão. E compressão a gente vai considerar aqui no final como sendo negativo. Tá bom? Então quer dizer que essa força de 21,78, ela é uma força de compressão. Então eu vou colocar aqui, ó, negativo do lado dela, uma força de compressão. A força de 9 kN, ela está saindo. Então é uma força de tração. Aí eu coloco aqui, ó, positivo. E essa força de 12 kN está saindo, então ela é de tração. Então, positivo. Tudo bem, pessoal? Infelizmente, o nosso tempo é muito curto. Foi um prazer imenso ser professor de vocês ao longo desse início de semestre e outros alunos
que eu tive aqui na faculdade. Me procurem aí nas redes se quiserem manter um contato, é muito fácil de me encontrar no Instagram e tal. A gente se vê em uma outra oportunidade profissional na vida. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.